Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês já viram no título, eu vou falar sobre A Cor Púrpura, da Alice Walker, o livro A Cor Púrpura. E esse livro eu baixei grátis a José Olímpio, eu acho que é esse o nome da editora do selo, que eu acho que pertence à Companhia das Letras, se eu não me engano. Teve um tempo que eles disponibilizaram em todas as plataformas de e-book, eles disponibilizaram grátis. Eu tenho o Kobo, que está com a tela ruim, e tenho o Leve, então eu baixei no Kobo, eu não tinha o Leve ainda, mas eles disponibilizaram para todo mundo, então quem tinha Kindle também pôde baixar, enfim. E eu li pouco tempo depois que eu baixei, e hoje eu vou falar o que eu achei do livro. Para começar, eu já vou logo falar que é bem impactante. Muita gente assistiu o filme e não leu o livro. Então eu recomendo que leiam o livro, porque o filme, apesar de ser maravilhoso, não tem tudo o que acontece no livro, como é de praxe nos filmes, não tem tudo o que acontece no livro. Para quem não conhece nem o livro nem o filme, eu vou falar um pouquinho a história. O livro ele é escrito de forma epistolar. Epistolar é quando o livro é escrito em forma de cartas, que a protagonista, Sally, ela escreve cartas para Deus. Sally ou Cilly, eu não sei como é a pronúncia, não lembro. Ela escreve cartas para Deus e para a irmã dela, Nete, ou Nate, que se separou dela há muito tempo e tal, elas não se veem há muito tempo. E ela vai contando a história da vida dela através dessas cartas para Deus, como se fosse um diário. Ela é uma mulher que sofre muito, ela sofre muito e ela não tem força para lutar contra o sofrimento, ela se sente incapaz de lutar contra o sofrimento. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir sem dar spoiler no momento. Ela é muito maltratada desde a infância e tal. Ela é estuprada pelo próprio pai e tem 2 filhos do próprio pai, que tira os filhos dela. E ele ele dá os filhos dela a um casal de missionários. E quando ela já estava um pouco mais velha, o cara aparece lá querendo casar com a irmã dela, a Nete, a irmã mais nova, que a Nete era bonita e tal, e ela era sempre a feia, a que não sabia fazer nada. Ela era a mais judiada da família e tal, principalmente pelo pai. E o pai resolve que não vai entregar a Nete, mas vai entregar a Sally ao senhor, que eu não lembro o nome dele, acho que é Robert. Não lembro o nome dele porque a Sally só chama ele de senhor e continua chamando ele de senhor, de senhor, de senhor. E ela vai morar com ele porque ela acha, pra ela é normal isso que aconteceu, dela ter sido dada pelo pai para cuidar dos filhos desse homem, que ele tem 2 filhos, ou é um filho, eu não lembro. E ela vai lá para cuidar da casa, do filho e, enfim, servir de escrava sexual praticamente dele. E ela acaba sofrendo mais. E se você não quiser saber spoilers, eu recomendo que você pule lá pro finalzinho do vídeo, já quando eu estiver me despedindo, porque agora eu vou jogar uns spoilers que não dá pra deixar de comentar, já que é um livro antigo e tal. Então eu vou jogar alguns spoilers, estou avisando agora para você que quiser pular. Primeiro, que quando ela vai morar com o senhor, ela apanha dele, porque ela não sabe, para ele ela não sabe fazer nada, e ele usa ela sexualmente. Os filhos dele não gostam dela. Tem uma adaptação, né, de quando ela chega e tal. Os filhos dela não gostam porque acham que ela tá tomando o lugar da mãe, essa coisa toda. Só que o livro reflete muito uma coisa que eu já vi muitas feministas negras falando, né? Tem as diferenças entre o feminismo e o feminismo negro e tal. E eu já vi já li algumas discussões sobre isso, que a mulher negra
ela é ainda mais marginalizada, não sei se é a palavra certa para colocar aqui, mas ela sofre muito mais pelo gênero e pela cor do que as mulheres brancas. A Sally, ela é tratada como um objeto, como nada, como lixo, e algumas das outras mulheres que aparecem no livro também são tratadas assim, só que essas outras mulheres conseguem lutar contra isso, e algumas conseguem se dar bem nessa luta, conseguem coisas através dessa luta, mesmo que seja uma luta pequena para elas no contexto do livro, que seja de não se deixar, de não aceitar apanhar do marido, de revidar e tal. E algumas conseguem coisas maiores, como a Shug Avery, que é a cantora por quem a Sally acaba se apaixonando, que também é o amor da vida do senhor, de adolescência e tal, e que desprezou o senhor porque sabia que ele era um cara fraco, que pra Shug o senhor era um cara fraco. Então a Shug tá doente, a Shug Avery tá doente, e ela vai procurar ajuda na casa do senhor, e quem passa a cuidar dela é a Sally, e a Sally acaba se apaixonando por ela, e elas têm um envolvimento, e a Shug acaba ensinando coisas sexuais a Sally. A Sally não se dava conta do corpo dela, não se dava conta do que era ser mulher, no sentido mais sexual. Ela achava que era só deitar e o cara fazer o que queria fazer e tal. E a Shug vai ensinando coisas para ela, até que chega um momento que a Sally se revolta contra o senhor e vai embora morar com a Shug. E ela dá uma verdadeira volta por cima. No livro você percebe que à medida que o tempo vai passando, que as relações dela com a Shug vão aumentando, com as outras mulheres que aparecem, a Sofia, que com o passar dos anos o filho do senhor cresce e casa com a Sofia. A Sofia é uma mulher que não admite apanhar do marido. Nenhuma das mulheres da família da Sofia abaixa a cabeça para homem nenhum. E a Sofia, ela é uma mulher bem à frente do tempo para a época, porque a Sofia, ela faz os serviços que até então eram serviços masculinos. Ela conserta telhado, ela ajeita a casa. E o filho do senhor, o Harpo, ele é mais dos serviços domésticos, de cozinhar, de cuidar das crianças. Mas mesmo assim o pai, o senhor, ele insiste para colocar a Sofia na linha, o Harpo bata nela e a Sofia não aceita, e ela que acaba batendo nele. Então tem esses conflitos, até que a Sofia é presa porque ela agrediu a mulher do prefeito, ou xingou a mulher do prefeito, e o prefeito da cidade agrediu ela e ela acabou sendo presa e passou uns anos presa. Os filhos que eles tiveram cresceram e tal. E além disso, de ter sido presa, ela ainda teve que ir trabalhar como empregada na casa do prefeito, para a mulher do prefeito. E ela acaba desenvolvendo uma relação com a filha do prefeito, se eu não me engano. Não uma relação amorosa, sexual, mas uma relação que a filha do prefeito acha que elas são amigas, mas naquela coisa da Sofia tá sempre por baixo porque é negra e tal, como se a Sofia fosse um ser exótico. Então essa filha do prefeito, que aparentemente é bem ingênua, bem burrinha, ela meio que ela tenta entrar na família e tal, se aproximar da família, como se eles fossem uma coisa meio exótica, como se eles fossem seres exóticos, vamos colocar assim, pela época e tal, como eram tratados os negros. E a Sally, ela vai sendo influenciada por essas várias mulheres que vão aparecendo ao longo da vida dela, até que chega um momento que ela foge com a Shug, porque elas descobrem que o senhor escondia todas as cartas que a irmã dela mandou para ela durante quase 30 anos, durante cerca de 30 anos,
que o senhor ficou com raiva porque, além de não ter conseguido casar com a irmã dela foi morar com ele depois que a mãe morreu. E a mãe e o pai morreram e ela... Ou foi a mãe morreu. Foi a mãe morreu. E depois que a mãe morreu, depois de um tempo que a Sally estava casada, a Annette foi morar com ela. E o senhor tentou estuprar a Annette. E a Annette conseguiu se sair da situação, mas o senhor colocou ela para fora de casa. E então elas se separaram. E a Annette foi viver com um casal de missionários e acabou indo para a África e passou muitos anos na África. E a Annette nunca deixou de escrever para a Sally. Ela prometeu para a Sally que sempre ia escrever. O senhor escondia todas as cartas. A Sally chegou a perguntar algumas vezes em que ela perguntou, ele bateu nela porque ela perguntou se tinha carta para ela. Outras vezes ele só disse que não e que ela não ia receber carta da irmã nunca, que a irmã já tinha esquecido dela. Mas ela acabou, junto com a Shug, descobrindo que ele escondia na casa as cartas que a Annette mandou para ela durante todos esses anos. E aos poucos ela foi lendo e ela soube que a irmã estava viva e acabou descobrindo que os filhos que ela teve foram dados para esse casal de missionários que a Annette vivia, que a Annette viveu com eles e tal. E a Annette só descobriu depois de muito tempo, porque ela fez uma ligação das histórias e porque as crianças pareciam fisicamente com a Annette também. Pareciam com a Sally, pareciam com a Annette. E a mulher desse pastor, desse missionário, que ele era casado e tal, ela desconfiava que os filhos eram da Annette e da Annette com o marido. Mas aí, quando ela estava à beira da morte e tal, descobriram a história e ficou tudo bem entre elas. Porque ela chegou a ficar com raiva da Annette, achando que a Annette havia tido alguma relação com o marido dela. Mas não foi nada disso. E a partir do momento que a Annette descobre isso, a Annette está morando numa tribo lá na África. E absorveu alguns costumes dessa tribo, mesmo fazendo parte de uma outra religião, porque eles foram evangelizar, essa coisa toda. E os filhos da Sally também acabam incorporando algumas coisas dessa tribo na sua identidade. Inclusive um ritual que marca o rosto, eu acho que o filho da Sally chegou a fazer. E depois que a mulher do missionário morre, a Annette, se eu não estou enganado, a Annette casa com ele. E eles voltam para reencontrar a Sally. E é um dos momentos mais maravilhosos do livro. Mas não é, para mim, não é o melhor momento. Para mim, o melhor momento é quando a Sally se revolta com o senhor e fala um monte de coisa que estava entalada. É como se ela finalmente tivesse aprendido a lutar. E ela fala um monte para ele antes de sair de casa com a Shug. E a partir desse momento, a vida dela começa a ter uma reviravolta bem maior, porque ela descobre talentos que ela não sabia que tinha. E ela começa a fazer calças, ela faz uma calça pra Shug ou é pra Sofia. E fica muito boa, e ela começa a receber encomendas e tal. E ela acaba criando um negócio de costurar calças femininas, que na época as mulheres não usavam calças, ou eram muito poucas que usavam. E ela começa esse negócio e a partir desse momento ela vai se sentindo realizada e tal. E você percebe durante a escrita, mesmo sendo por cartas, que algumas coisas vão mudando na personagem, até o modo como ela escreve vai mudando, porque no começo do livro ela é semi-analfabeta e ela escreve como um semi-analfabeto escreveria. Então ela vai, com o passar do tempo, não que ela deixe de escrever como uma semi-analfabeta, mas isso vai melhorando um pouco. Você percebe que tem uma melhora na escrita, porque ela escreve como fala. Então ela passa a falar melhor pela convivência com a Shug vai ensinando coisas a ela, e ela passa a escrever melhor nesse diário, essas cartas para Deus também. A escrita muda um pouco, pelo menos eu percebi isso. Não sei se todo mundo percebeu, não sei se foi só pela empolgação da leitura, mas
eu percebi isso, que muda um pouco a forma como ela escreve no decorrer do livro. O livro é escrito como uma semi-analfabeta escreveria. Então, como o livro foi escrito originalmente em inglês, houve uma dificuldade grande em traduzir com o mesmo sentimento, de uma maneira que ficasse parecido com o quão seria escrito um livro por um semi-analfabeto em português, por uma mulher semi-analfabeta em português. Então teve essa dificuldade na tradução e o livro foi traduzido por 3 tradutores para chegar ao que chegou, pelo menos essa versão da José Olímpio. Eu não sei porque tem versões anteriores que eu não sei se é da José Olímpio. E a tradução é da Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peg Bodelson, eu não sei se fala assim. Tão grande foi a dificuldade para adaptar a linguagem do livro, a linguagem original do livro, para a linguagem de um semi-analfabeto brasileiro. O livro foi vencedor do Pulitzer em 83. Acabou virando filme, eu acho que em 86, se não me engano, dirigido pelo Spielberg, roteirizado pela própria Alice Walker, com a Oprah no elenco, a Oprah Goldberg, que faz a Dona Sally. Pra mim é Dona Sally, amo Dona Sally, sempre chamo de Dona Sally, apesar de eu ter falado Sally o vídeo inteiro, eu tava me controlando para não falar Dona Sally. Mas é uma personagem que marca muito, vários personagens do livro marcam muito, porque eles são muito reais. Ainda hoje a gente presencia coisas que aconteceram e que ainda acontecem. Então os personagens são muito reais. Apesar do livro e do filme serem antigos, eu li primeiro o livro para poder assistir o filme. E, se eu não me engano, tem o filme dublado no YouTube. Dá para achar legendado também. Então não é desculpa para não assistir, porque dá para assistir de várias formas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês amem também Alice Walker e A Cor Púrpura. E eu fiquei fascinado não só pelo livro, mas pela história da própria Alice, que eu já falei no vídeo anterior. E é isso aí, até o próximo vídeo.